A Polícia Civil fez operação para prender uma quadrilha que aplicava o golpe do falso empréstimo em idosos. A organização criminosa já vinha sendo investigada havia 6 meses. Vamos ver agora na reportagem dela, Branca Andrade, na tela. Acompanhe. A operação começou às 6 horas da manhã. O objetivo é cumprir 16 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Mais de 100 agentes estão nas ruas do Rio e na região metropolitana para prender uma quadrilha que aplicava um golpe de falso empréstimo em idosos. A quadrilha estava sendo investigada há 6 meses. Segundo a polícia, os golpes eram aplicados em todo o Rio de Janeiro e também no Grande Rio, em especial na região metropolitana, nos municípios de São Gonçalo e de Niterói. Pessoas de terceira idade, muitas vezes com pouca ou nenhuma instrução, eram contratadas via telefone por agenciadores dessa organização criminosa sob a alegação de que teriam valores residuais a receber do INSS, em razão de empréstimos contraídos com juros abusivos. Após comparecerem ao escritório da empresa situado em um luxuoso centro empresarial de São Gonçalo, os idosos eram ludibriados, vindo a fornecer seus dados pessoais e bancários aos estelionatários para eles abrirem contas bancárias digitais em nome dos idosos. Após as aberturas das contas, que eram feitas sem que as vítimas soubessem, os idosos só descobriam a fraude meses depois, quando os valores das parcelas eram descontados dos contra-cheques. De acordo com os investigadores, o grupo continuava trabalhando mesmo depois de ter sido alvo de uma ação, quando os agentes cumpriram busca e apreensão em um dos escritórios da empresa em um centro empresarial em Alcântara, no município de São Gonçalo. Imagens de câmeras de segurança do edifício mostram as funcionárias da empresa que, segundo a polícia, participavam dos golpes, deixando o local quando os policiais se aproximavam da edificação para cumprir as ordens judiciais. Durante a operação esta manhã, policiais tiveram que convencer uma mulher a abrir esta casa em Alcântara, São Gonçalo, para cumprir os mandados. Do muro, eles negociaram com ela, que acabou cedendo. 3 pessoas foram detidas. Até o momento, 11 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no esquema. Uma delas em flagrante por tráfico de drogas. E olha só, gente, nessa operação foram expedidos 16 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Para continuar falando do assunto, nós vamos até lá, falar com a repórter Branca Andrade, que vai trazer todos os detalhes. A gente ouviu, Branca, na sua reportagem, que esses criminosos já aplicavam esse golpe, principalmente em idosos. Mas a gente sabe que esse tipo de organização criminosa ataca todo mundo. Eles querem se dar bem e ganhar muito dinheiro, não é isso, Branca? É com você. Boa tarde, Caio. Olha, é exatamente isso, viu? E o que chama atenção, a operação ainda está em andamento, diligências ainda estão acontecendo. O que chama atenção é que essa organização criminosa era uma organização criminosa familiar, chefiada por Marlon Vinícius, que era o dono, né? É o dono da empresa Taurus, que inclusive é uma empresa regulamentada no Banco Central, acima de qualquer suspeita. E junto com ele, a sócia era a mãe, uma irmã dele também trabalhava. Majoritariamente as pessoas envolvidas são mulheres, o que facilitava o acesso a esses idosos para ganhar confiança. E a empresa era sediada, é sediada em um prédio de luxo em São Gonçalo, o que fazia com que esses idosos ainda acreditassem mais em todo o esquema. Para você ter uma ideia, a Polícia Civil estima que sejam 100 vítimas, 32 delas prestaram queixas na delegacia. A investigação durou aí 6 meses e o golpe teria feito essa empresa, essa organização criminosa, angariar aí 6 milhões de reais em um ano. Eu estou aqui ao lado do Dr. Fábio Asti, que é o chefe dessa investigação toda, que vai falar agora dos resultados, né? O Marlon é a figura agora que falta para ir para trás das grades, né, doutor? Boa tarde, Caio. Prazer falar contigo novamente. Até o momento, 11 pessoas já foram capturadas, total 16 mandados de prisão preventiva. O principal agente dessa organização criminosa é o Marlon Vinícius, é o dono da empresa Taurus, juntamente com a sua mãe, Rita de Cássia, que foi detida. Ele encontra-se foragido, mas acredito que até o final do dia a gente consiga capturá-lo. É uma empresa
composta por vários integrantes do núcleo familiar e muito composto por mulheres também, que, como você disse, ganhava a confiança dessas pessoas vulneráveis, idosos, com pouca instrução financeira, que acabavam caindo nesse golpe, eram ludibriados, enganados, ganhavam muito pouco, né, através de benefícios previdenciários, INSS, e mesmo assim eram descontados de seus benefícios, causando um prejuízo, um sofrimento muito grande para esses idosos. Doutora, a gente sabe que é difícil, mas existe alguma possibilidade dessas 32 vítimas que prestaram queixa receberem de volta o dinheiro que eles perderam, ou esse dinheiro já foi gasto? E com relação também ao bloqueio de bens dessas pessoas envolvidas, o que foi feito pela polícia? Essa é uma medida salutar muito importante que nos dá prazer em atuar nesse tipo de organização criminosa. Nós conseguimos bloquear os bens e também as contas bancárias da empresa e dos seus envolvidos, das 16 pessoas que estão sendo denunciadas, né, nessa organização criminosa, e com isso a gente espera devolver, pelo menos parcialmente, o prejuízo financeiro que essas 32 pessoas foram à delegacia e noticiaram o fato. Eu disse 32 pessoas que compareceram, mas nós estimamos que pelo menos uma centena de idosos caíram nesse golpe. Não só nos municípios de São Gonçalo e Niterói, mas também como em todo o Grande Rio. Doutor Fábio, Caio Alex aqui do estúdio para falar com o senhor também. Primeiro, parabéns por essa operação que ainda continua aí para prender as outras pessoas. A própria Branca falou agora há pouco, né? São cerca de 100 ou mais pessoas que foram lesadas. Até agora, cerca de 32 compareceram à delegacia. Só que é importante que todas as pessoas que foram vítimas que compareçam para que essas pessoas fiquem mais tempo atrás das grades. Tá? Isso acaba sendo muito importante. Como é que era a questão, doutor, dessa atuação dessa organização criminosa? Porque para montar um escritório como esse, num local de luxo, é muito dinheiro investido. Ó, tá aí na tela para você, ó, canalhas, parabéns para a polícia, tirando de circulação esses pilantras. Você pode mandar sua opinião na hashtag SBTRio. É importante, doutor Fábio, a população participando com a gente aqui, porque tem muita gente que acredita, a sala é bonita. Tem várias pessoas, moças e rapazes bonitos ali atendendo. É em local de grife, um local bonito. Então a pessoa acredita. A partir daí, qual é o conselho para a gente dar para a população para eles não caírem em golpes? A gente percebeu que os idosos são os mais atacados por eles, tá? Qual o principal conselho? Exatamente, Caio. Muito importante você chamar a atenção, porque os idosos, né, sendo pessoas vulneráveis, e o alvo dessa organização criminosa eram idosos que tinham margem de consignado, INSS, e não tinham muita instrução, de modo que eles compareciam a esse centro empresarial de luxo dessa empresa Taurus, e lá eram bem recebidas, caiu naquela conversa mole, digamos assim, né, popularmente falando. E é muito importante, então, que essas pessoas elas chequem a procedência desse tipo de empresa, né? Levem aí parentes, até mesmo advogados para comparecer caso necessitem de algum tipo de empréstimo consignado, né? Muitas vezes a gente acha que, poxa, o estelionatário não vai preso no Brasil. Pelo contrário, a gente está vendo essa ação de hoje aí. A gente demonstrou que era uma organização criminosa, né? Com toda uma estrutura hierárquica. Você tem ali o dono da empresa, você tem gerente de contas, você tem o gerente financeiro e tem também as pessoas que trabalhavam no call center para captar, né? Para poder chamar esses idosos para comparecer e aí sim cair nos golpes. Então a gente conclama a população que não deixe de comparecer em sede policial, porque muitas vezes essas pessoas vítimas ficam até mesmo com vergonha, né, de contar esse caso, que caíram num golpe, né, para a polícia, contar para os seus familiares, e elas acabam absorvendo o problema e não denunciando. Como eu disse, mais de uma centena de pessoas caíram nesse golpe e apenas 32 pessoas compareceram em sede policial. Então é muito importante sempre noticiar o fato à autoridade policial na delegacia. Doutor Fábio Branca Andrade, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio e sempre continue com operações como essa, que acabam sendo muito importantes. Doutor Carlos, aquilo que ele acabou de falar agora é importante. A gente está falando de estelionato. Eu já vi muita gente sair pela porta da frente. Pelo número elevado, esse pessoal deve continuar na cadeia. Mandar um abraço para o Fábio, né, para a equipe dele, né? O delegado não é nada sem sua equipe. O Caio, isso que eu ia falar, o crime de estelionato tem uma pena ainda muito pequena. Tudo bem que contra idosos ela pode aumentar de 1/3 até o dobro, mas o que faz com que a gente mantenha essas pessoas em cárcere
presas, são os crimes também que a gente coloca ao lado do estelionato, como organização criminosa, que pode chegar a 10 anos, essas coisas todas, e a quantidade de vítimas lesadas. Pela quantidade de vítimas lesadas, se você somar e for tudo provado e elas forem processadas e julgadas, condenadas, você chega a 200 anos. 200 anos, você diminuindo aquela porcentagem ou percentagem, tanto faz falar, para você depois mudar de regime, você com certeza tem essas pessoas presas 30, 40 anos. E olha só que coisa boa, maior do que a pena de homicídio. A gente vai falar ainda de muito assunto policial aqui, mas para baixar um pouco a bola do programa e trazer alegria, eu vou voltar com a minha irmãzinha Isabelle Benito, que está comandando lindamente o programa lá de Armação dos Búzios, acertando o cabelo, que era assim, né? De manhã cedo ela chegou correndo, entrou na van, levou minha sunga e foi embora. Aí me chamou, ô Isabela Benites. Ah, fechou. Eu já vi essa nareba aí, eu não vou nem falar. O menino fechou, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Agora, Isabelle... Ele fechou! Fechou. Matar, eu não tenho culpa, não tenho culpa. Agora, Isabelle, eu sempre falo que toda vez que eu vou em Búzios, eu fico apaixonado por essas praias lindas. A praia de João Fernandes, por exemplo, tem tanto artista que eu paro ali. Eu já encontrei Isabelle Benito lá, toda maravilhosa, todo escândalo. Agora, Isabelle, o que tem de mais lindo nessa cidade que é tão linda e que tantos artistas vão até aí? Como você que me deixou no Rio, né, garota?